Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo bem. Chegamos a Êxodo capítulo 19 e nós já estamos chegando pertinho também de Êxodo capítulo 20, que é onde vai acontecer o anúncio dos 10 mandamentos. Amém? Mas agora nós vamos ver essa intimidade crescendo. Depois que Moisés se despede do seu sogro e coloca líderes, ele vai ter mais tempo para estar com Deus. Sabia que é um grande, vamos dizer assim, requisito para ser um líder na casa de Deus, ter tempo com Deus, ser dedicado a Deus? Porque como você vai anunciar a vontade de Deus se você não tem tempo com Ele? Ter tempo com Deus é ter tempo com sua palavra. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, ele diz assim, olha, não é certo nem justo que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para servirmos às mesas. Então, é muito importante nós entendermos o compromisso que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o maior tempo deve ser dado à palavra, à instrução, ao ensino, à explicação, à leitura. É muito importante nós conhecermos a palavra, porque a palavra revela a vontade de Deus. A palavra revela a pessoa e o caráter de Deus. E nós não podemos ser como os pagãos, que são reféns de suas crenças em ídolos. Não, o nosso Deus, ele deixou uma revelação de si mesmo, tanto através do seu Filho Jesus Cristo, ao longo da história, como principalmente através da sua palavra. Então diz o texto aqui, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Então eles vão sair agora e vão chegar ao deserto de Sinai. Vão sair de Refidim, certo? E vão ao Sinai, no qual se acamparam ali. Ali, pois, se acampou Israel em fronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor, o Senhor chamou e lhe disse. Então Deus agora vai dar ordenanças. Nesses 90 dias de peregrinação, vocês já viram a quantidade de coisas que aconteceram. Agora Deus vai começar a trazer a ele os estatutos, os mandamentos, amém? A sua vontade. Aí diz assim, assim falarás à casa de Israel e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vós cheguei aqui? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdócio e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Então, Deus aqui, ele diz que o povo de Israel seria um povo diferenciado. Amém? O povo de Israel seria um reino de sacerdotes e seria a propriedade particular de Deus. Olha que coisa interessante. Sereis a minha propriedade particular. Isto era o que o povo seria para Deus se eles aceitassem a aliança. Se eles concordassem em viver para Deus, Deus iria cuidar deles. Deus iria dar a ele pão, água, alimento, proteção. Deus ia dar a eles uma terra onde eles iriam habitar, onde eles não iriam viver mais como nômades, mas eles iriam construir casas. Amém? Outra coisa, eles seriam um reino de sacerdotes. Deus tem o governo absoluto sobre todas as coisas, uma vez que a terra é dele. O seu povo obediente e leal teria domínio na terra. Nação santa descreve um povo separado do mundo, dedicado ao Senhor Deus e ao seu serviço, habitado pela sua presença. Olha que coisa tremenda, amém? Chegamos aqui a ler 6 versículos, mas a quantidade de coisas que a gente já viu antes de entrar nos mandamentos do Senhor, e eu quero parar aqui para a gente comentar a respeito disso. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já fez Jesus como seu Curios, que significa Senhor? É muito importante nós entendermos isso, porque quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador, nós estamos fazendo uma aliança com Ele.
Pastor, o que é uma aliança? Uma aliança é mais ou menos como um contrato. Essa palavra aliança era muito comum nas épocas antigas, né? Foi muito esquecido e foi substituído pelo contrato. Antigamente, somente a palavra, né, e a troca de, de presentes e o aperto de mão representava a aliança. Quem não tinha palavra, quem era infiel ao aperto de mão e aquilo que havia sido trocado, era uma pessoa sem palavra. Perdia a moral, ninguém respeitava na sociedade. Então, os homens criaram um documento chamado contrato. Você faz um contrato entre as partes, assina, registra no cartório e aquela aliança vai ser regida pelas normas que estão naquele contrato. Existem direitos, existem deveres. Quando você cumpre os seus deveres, você vai desfrutar dos direitos. Então, aqui o povo de Deus, ele vai receber algumas orientações, mas o direito e a promessa era que eles seriam propriedade particular de Deus e seria um reino de sacerdotes. Amém? Muito interessante, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos leveis sobre asas de águia e vos cheguei aqui. Deus está dizendo, olha que coisa tremenda eu fiz na vida de vocês. Vocês eram escravos no Egito e como eu intervi, tirando vocês com mão poderosa, trazendo vocês com asas de águia, suprindo vocês de pão, de água, de carne. Vocês viram isso? O povo, vimos. Aí o Senhor diz assim, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos. Deus queria um povo para que através dele manifestasse o seu poder, operasse os seus sinais, manifestasse a sua proteção, para que os outros povos, ao ver o povo de Deus, desejassem também servir a Deus. Veja que bênção é essa promessa de sermos propriedade peculiar. É isso que Pedro vai dizer, que nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido pelo seu sangue. Essa é a igreja do Senhor, amém? Quando eu falo da igreja do Senhor, eu estou falando da igreja universal, o corpo de Cristo na terra, amém? Também no versículo 6, ele vai dizer algo interessante. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa chamada por Deus que vai representar Deus diante do povo e vai levar as causas do povo diante de Deus. Amém? É muito importante nós entendermos isso, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus. Nós não temos outro sumo sacerdote a não ser o Senhor Jesus, porque ele apresentou o seu sangue como propiciação, que é isso, pagamento pelos nossos pecados. E ele apresenta diante de Deus o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados, apresenta diante de Deus a nossa vida e Deus manifesta o seu poder nas nossas vidas através da nossa fé. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo falou isso em Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Então é muito importante nós entendermos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós descobrimos a nossa herança mediante a aliança que nós fizemos com Deus, nós precisamos de fé para ir lá e possuir aquilo que nos foi dado mediante Cristo Jesus. Quando nós vamos e possuímos pela fé, Deus se agrada. Isso se manifesta na nossa vida. Amém? Então é interessante, depois de fazer essas promessas, sereis minha propriedade particular, sereis uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus vai agora trazer palavras, amém? Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Então, Moisés vai receber todas essas orientações. Depois de um certo tempo, ele vai descer e vai falar essas palavras aos filhos de Israel.
Note que aqui Moisés está redigindo tudo depois que já aconteceu, para que você possa ter entendimento. Então não tenha pressa. Pegue, leia, procure entender, faça anotações para que você compreenda. Nos comentários dos vídeos, eu vou estar falando a respeito da importância desses mandamentos, porque vão revelar um caráter e a vontade geral de Deus, mas de como nós devemos viver por estarmos unidos a Cristo. Amém? Então, quero desejar a você muita saúde, muita paz, que você aproveite esse dia para conhecer mais ao Senhor. Tire um tempo para orar, tire um tempo para ler a palavra de Deus. Amém? E eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Renove sua alma, renove sua mente pela palavra de Deus. E assim você vai conhecer a agradável, boa e perfeita vontade de Deus e desfrutar de uma vida abundante que Jesus veio trazer. Que Deus te abençoe e até amanhã.